Boa tarde, são 15 horas, estamos dando início à nossa reunião pública da tarde de terça-feira. Sejam todos bem-vindos. Informamos que todas as nossas atividades continuam online, que a nossa casa, infelizmente, tivemos que entregar e estamos fazendo todas as atividades através do nosso canal no YouTube e mensagens e informações através do Instagram e Facebook. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos à disposição e podem entrar em contato através do celular do Lar Espírita Servos de Maria, informado nas nossas mensagens. Dados os nossos recados, vamos fazer a leitura da prece inicial do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a mensagem 42, sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus, que essa passagem está em Marcos, capítulo 12, versículo 27. A explicação de Emmanuel para essa passagem. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível, temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia do sepulcro, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório, formas esvoaçantes vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueçais, pois, diz que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Vamos orar. Deus, nosso Pai, agradecemos mais uma vez de estarmos aqui reunidos em mais um estudo do Evangelho, em mais um ensinamento trazido por Jesus. Que possamos, Senhor, absorver esses ensinamentos, colocando-os em prática dia após dia na nossa vida. As tarefas, os empecilhos são difíceis, mas tudo isso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual e moral. Que possamos, Senhor, absorver da melhor maneira todos esses ensinamentos. Abençoe também, Senhor, o nosso companheiro Raul Muniz, que trará o ensino da tarde de hoje. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber hoje o companheiro Raul Muniz
da UME, União da Mocidade Espírita de Niterói. Seja muito bem-vinda, Raul. Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez, nesse nosso convívio, nesse nosso contato ainda online, enquanto não podemos estar fisicamente juntos. Aqui vamos abordar um tema, e um tema evangélico. Eu hoje pensei em falar sobre a parábola da figueira que secou. Vou primeiro ler a parábola, depois a gente vai comentar com calma cada trecho. Vou ler o texto de Marcos, que marcou mais o meu coração e é mais completo. O texto diz assim: no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era um tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. No dia seguinte, eles passaram pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 24. Então, é uma parábola de difícil entendimento, se não a analisarmos detalhadamente. Pensem só, Jesus tendo fome, Jesus amaldiçoando uma árvore, será possível? Vamos tentar estudar essa parábola e entender dentro de um contexto, né? Essa parábola aparece 3 vezes no Novo Testamento com textos bem semelhantes. Lucas descreve a parábola da figueira estéril, enquanto que Mateus e Marcos não usam a palavra parábola, mas contam com uma passagem da vida de Jesus. Amélia Rodrigues menciona alguns ensinamentos da parábola em 2 dos seus livros, Primícias do Reino e Vivendo com Jesus, mas não conta a história, nem menciona a parábola ou o fato. Então, alguns estudiosos do Evangelho, espíritas e não espíritas, dizem que essa foi uma parábola encenada, onde Jesus cria um fato para ensinar algo ao grupo que estava com ele. Para entendermos melhor a parábola, ou a história, vamos estudar melhor o texto. Vamos tentar nos posicionarmos na posição na época. No texto anterior de Marcos, Marcos situa a parábola, a história, em Nissan, que é o primeiro mês judaico e corresponde à parte de março e abril, mês que estamos agora e onde se comemora a Páscoa. No trecho anterior do Evangelho, que eu não li aqui, Marcos descreve a ida de Jesus a Jerusalém no domingo de Ramos, quando ele entra na cidade montado num burrinho, no domingo antes da Páscoa. Marcos vai descrever a história da figueira em 2 tempos. Num versículo de um grupo, Jesus vai a Jerusalém e depois ele volta a comentar. Ele descreve Jesus saindo de Betânia na segunda-feira em direção a Jerusalém. Está posicionando historicamente isso na época da Páscoa, na semana em que estamos agora. Ele descreve a história no dia seguinte ao domingo, onde Jesus entrou em Jerusalém. Na segunda-feira acontece a primeira parte da passagem, a segunda na terça. A segunda passagem acontece 2 dias antes da sua prisão em Jerusalém, que teria acontecido na quinta. Sabemos que tudo que Jesus fazia tinha uma lógica moral e educacional. E essa passagem acontece nos últimos dias antes da sua prisão e crucificação. Isso é importante para nós entendermos o contexto da história. Vamos tentar analisar o texto.
O primeiro texto diz assim: Jesus saindo de Betânia teve fome. Será possível? Olha, vamos lembrar que Betânia era uma aldeia perto de Jerusalém, onde moravam Lázaro, Marta e Maria, que costumavam receber Jesus em sua casa. Marta, uma boa dona de casa, como vemos na passagem de Jesus em sua casa, onde ele conversa com Marta e Maria. Diz que Maria ficou com a melhor parte, porque Marta ficava sempre arrumando a casa, preparando tudo. Então eu acho que Marta dificilmente deixaria Jesus sair de sua residência sem um lanche, né? Então, por que Jesus teria fome? O mais provável é que as irmãs de Marta e Maria tenham servido uma refeição antes deles saírem e ainda terem preparado um lanche para os amigos levarem no caminho. É o mais provável, dentro da lógica. Além disso, Jesus não costumava reclamar de fome em nenhum outro texto da Bíblia. Um dado interessante também nessa história é que a Amélia Rodrigues diz que Jesus nunca dormia em Jerusalém. Quando ele estava lá, ele geralmente ia para Betânia, para a casa de Lázaro, Marta e Maria, ou se acolhia na parte externa da cidade, no Getsemane, um jardim situado próximo ao Monte das Oliveiras. Jesus não dormia. A Amélia Rodrigues disse que ele nunca dormia dentro de Jerusalém, que ele dizia que era a cidade que matava os profetas. E é verdade. Mas vamos nos prender à continuação da nossa história. No seguinte, Marcos diz assim: Jesus viu uma figueira à beira da estrada e foi ver se tinha alguma coisa. Marcos não diz que Jesus foi procurar figos, mas foi procurar alguma coisa. Algumas traduções dizem que Jesus foi procurar algo, mas digamos que Jesus foi procurar figos. Mas como? Jesus devia saber que naquela época do ano as figueiras ainda não davam fruto. Os frutos da figueira costumam sair no final de maio e junho, e era início de abril. Será que Jesus ignorava o que todos sabiam, que os frutos não estavam prontos ainda? Então, esse é um questionamento. Um dado interessante também é que a primeira aldeia depois de Betânia, entre Betânia e Jerusalém, chamava-se Betfagé. Betfagé, que significa casa dos figos não maduros. Olha só, então isso nos faz pensar que aquela terra talvez não fosse propícia a figos. Assim como vemos aqui no Brasil, onde em certas terras cresce melhor o café, a uva, a laranja. Não, hoje a gente vê que as terras têm suas facilidades para certas plantas. Mas o que será que Jesus quis dizer com essa parábola, com essa história? Pessoal, vamos tentar entender a mente de Jesus. Se nós fôssemos Jesus, vamos tentar nos colocar na posição dele e quiséssemos ensinar alguma coisa aos nossos alunos, aos nossos discípulos, será que poderíamos usar uma figueira sem frutos para exemplificar algo? Sim, é possível. Carl Schutel, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, diz que Jesus já devia conhecer aquela figueira, já que ela ficava no caminho de Betânia, e aquela estrada era conhecida por ele. Jesus passou ali várias e várias vezes, né? Sempre que ele ia a Jerusalém, ele costumava ir para a casa dos três. Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, livro esse que está esgotado, não existe mais à venda, mas é possível se obter em PDF gratuito na internet. Vários sites divulgam isso. Pastorino diz que a figueira é uma árvore muito comum em todo o Mediterrâneo e, portanto, também na Palestina. Ele fez uma estatística mostrando que a figueira aparece 56 vezes na Bíblia, sendo 37 do Antigo Testamento e 19 do Novo Testamento. Só uma curiosidade, a figueira era o dia a dia deles. Continuando a análise do texto, olha só, Marcos diz assim: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E eles, passando pela manhã, no dia seguinte, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E aí? Se usarmos a nossa lógica humana tradicional, né, com nossas opiniões, nossos achismos, ou seja, analisando a parábola com o nosso conhecimento atual, uma visão imediatista e materialista da vida, né, veremos que não há lógica em Jesus destruir uma planta, mesmo que ela não tivesse frutos. Mas olha só a resposta de Jesus. O que será que Jesus quis dizer com isso? Por que será que ele fez isso?
Vamos prestar atenção. Quando Jesus responde a Pedro, Marcos diz assim: e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Olha a resposta. Então, ao responder a Pedro, Jesus não comenta a figueira, nem dá nenhuma explicação, mas diz a Pedro: tende fé em Deus. Ao dar essa resposta, ele quer dizer que eles teriam que ter fé. O que ele fez tinha uma lógica. Qual será essa lógica? Então a gente tem que entender o ensinamento que está por trás dessa história. Vamos consultar Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 9, Kardec comenta essa parábola. Ele diz que a figueira é o símbolo dos que apresentam apenas propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. E Kardec dá o exemplo, e a gente pode entender. São aqueles oradores que falam e pregam sem vivenciarem o que vivem e o que aprendem. Isso acontece em todas as religiões, em todo o planeta, onde nós, pelo nosso atraso moral, ainda não deixamos levar pelas intempéries da vida, pelas tentações do dia a dia. Infelizmente isso acontece. Nós às vezes não temos o conhecimento espírita dentro da gente, ou o conhecimento cristão, o ensinamento de Jesus. Então ali Kardec diz que a figueira é o símbolo daquele que apresenta propensão para o bem, que já é alguma coisa no nosso íntimo, já temos propensão, mas na realidade nada de bom produzimos ainda. Talvez venhamos a produzir no futuro, na atual encarnação ainda, ou numa próxima encarnação. Kardec também diz que a figueira também simboliza todos aqueles que poderiam ser úteis e não o são. O que isso quer dizer? Nós podemos sempre fazer mais, sempre. Eu acho que sempre que a gente está na vida, nós temos que avaliar a nossa situação, no nosso dia a dia, no trabalho, na família, e pensar no que nós estamos fazendo, a nós mesmos e aos outros. Podemos ser mais úteis? Sim. Como ser mais úteis? Cada um de nós vai encontrar um caminho, vai achar um caminho para ser mais útil. E, pessoal, sempre é bom ser útil. Isso dá um prazer muito grande para a gente. Quem faz uma coisa boa, ajudar alguém que precisa, também é ajudado. Dá um prazer interior. Kardec diz também, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos os sistemas e todas as doutrinas que não tenham trazido o bem à humanidade cairão reduzidas a nada. Ele diz que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem colocado em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados com a figueira que secou. Então Kardec vem mostrando dizendo que a figueira pode representar todos, nós, a humanidade, o povo inteiro. Se nós temos que produzir, temos que ajudar mais as pessoas. E acho que esse é um dos grandes lemas da doutrina espírita, a caridade. Fora da caridade não teremos salvação. E caridade inclina-se também como amor. Ajudar, trabalhar, ajudar o nosso próximo, não só na casa espírita, mas também no nosso dia a dia, no trabalho, na família, sempre, sempre. Essa é a verdade. Nós não podemos ser espíritas só na casa espírita, temos que ser espíritas sempre, em todos os momentos. Mas olha, avaliando um pouquinho uma parte ainda histórica, vamos lembrar que Jesus usou a figueira na semana antes da Páscoa. Sim, a semana da Páscoa. Alguns autores acham que ele quis dar um recado ao povo judeu. Outros autores acham que o recado seria para a humanidade inteira, ou seja, a figueira que cegou, a figueira que não produziu frutos. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz que foi feito um grande investimento do plano espiritual no povo judeu. Mais de 1000 anos de investimento. Muitos profetas reencarnando e levando várias mensagens ao povo e aos sacerdotes. Mas o povo hebreu não conseguiu compreender essa mensagem. Muitos profetas foram perseguidos e seus ensinamentos ficaram na teoria, sem a prática. Então houve um investimento grande do plano espiritual no povo hebreu. Lógico, a população não entendeu
que o culto exterior não é o mais importante e que a salvação tem que começar no íntimo de cada um. É um trabalho pessoal e intransferível. O culto exterior nós todos fazemos fácil, né? As pessoas gostam de mostrar o que fazem. Faz parte das nossas dificuldades ainda, o orgulho, a vaidade. Mas nosso problema é esse trabalho pessoal, o trabalho íntimo, é o culto interior. Então eu acho que Kardec mostra para a gente vai entender, que talvez possamos comparar o povo judeu à figueira sem fruto. Mas devemos sempre agradecer a esse povo a ideia de um Deus único. Porque naquela época todos os povos eram politeístas. Então nós devemos muito ao povo judeu porque eles nos trouxeram e mantiveram a ideia do Deus único. Então, na realidade, a figueira representa uma aparência. Era uma árvore bonita, com muitas folhas, tinha uma função talvez de dar sombra, embelezar a região, mas não dava frutos. Isso a gente tem que trazer essa história para o nosso dia a dia. Vamos lembrar que Kardec disse que a figueira simbolizava aqueles que poderiam ser úteis e não o são, e poderiam ser melhores, entendendo melhor o que é a vida, sem colocar o culto exterior na frente do interior, que é o mais importante. Então, ir à casa espírita é muito importante, sim. Estamos presentes, sim, faz parte do culto exterior, em parte sim, depende de como você está definindo a situação. Mas o que importa ao estarmos na casa espírita, né, ao estarmos assistindo um estudo, é a parte interior, é a parte íntima, é colocarmos no nosso dia a dia o que aprendemos nessa doutrina tão querida. Mas eu botei assim nesse meu questionamento, né, como eu disse, a população não entendeu que o mais importante é o culto exterior, é o culto interior e não o interior. Coloquei que poderíamos comparar a figueira talvez com o povo judeu, talvez com toda a humanidade. E eu me questiono, e nós espíritas? Será que nós podemos nos encaixar nesse perfil? Somos como uma figueira? Se somos uma figueira, com ou sem frutos? Será que estamos conseguindo seguir o nosso caminho? Estamos aproveitando o nosso tempo aqui na Terra? E aí, estamos? Isso é uma pergunta e a resposta é de foro íntimo. Cada um tem que responder para si mesmo. Estamos conseguindo seguir o nosso caminho? Estamos aproveitando nosso tempo aqui na Terra da melhor maneira possível? Então eu acho que o plano espiritual, assim como fez um grande investimento no povo hebreu, também está fazendo um grande investimento nos espíritas, de modo semelhante ao que foi feito em Israel. No livro Brasil, o Coração do Mundo, Jesus comenta com Eliú. Eliú era o coordenador sociológico do planeta, um cargo de muita responsabilidade. Jesus comenta com Eliú que a árvore do seu evangelho estava sendo transportada para o Brasil. Ou seja, o investimento feito aqui é grande e a esperança em nosso trabalho e dedicação também. Eles, os espíritos, têm muita esperança no nosso trabalho, né? E isso mostra a responsabilidade que temos. Então, cada um de nós temos nossas capacidades de trabalho, mas eu acho que nós sempre podemos nos esforçar um pouco mais. Até porque se nós aproveitarmos melhor o nosso tempo aqui na Terra, ganharemos, né, engajamento no plano espiritual, ganharemos a nossa evolução. Eu costumo pensar que a nossa vida é como uma parábola. Nós temos momentos melhores e piores. Então temos que nos esforçar sempre para ficarmos em melhores momentos, né? Então, para nós conseguirmos crescer a nossa evolução, melhorarmos. Até porque a evolução é individual. E todos nós nesse planeta estamos em diferentes estágios da evolução espiritual, né? André Luiz usa no livro Missionário da Luz um termo que eu gosto muito, que ele fala que nós somos espíritos de classe média, de classe mediana, onde todos nós temos pontos positivos e negativos. E cada um de nós tem que melhorar certos pontos dentro de si. Em alguns é a vaidade, o orgulho, a falta de amor, o laço familiar, né, o comodismo. Cada um de nós tem seus problemas, né? Nós não somos espíritos perfeitos. Se fosse, não estaríamos aqui. Mas eu gosto muito desse termo, espíritos de classe mediana, que é o que nós somos. Mas como eu falei, né, precisamos aproveitar bem nosso tempo aqui na Terra. A evolução é individual e estamos em diferentes estágios nessa evolução. Então a gente não pode cobrar de uma pessoa
certas coisas que podemos cobrar mais de outros. Eu gosto muito dos casos de Chico Xavier, ajuda a gente a entender um pouco na prática o que é isso. E aí, no livro Lindo os Casos de Chico Xavier, um dos meus favoritos, né, tem um caso conhecido do Chico, a maioria talvez conheça, que eu chamo do caso da sinuca. Nesse caso, né, o Chico jovem ainda, né, sai para trabalhar cedo e vê algumas pessoas jogando sinuca ainda lá em Pedro Leopoldo, num barzinho perto. Ele vai trabalhar de manhã, volta para almoçar em casa e vê aquele mesmo grupo de pessoas jogando sinuca. Depois ele sai à tarde para trabalho e vê as pessoas ainda na sinuca. Chico volta à noite e encontra as pessoas ainda na sinuca. Né? E ele pensa, mas como? Esses caras estão um dia inteiro aqui, não trabalham, não tem o que fazer. Ele se questiona. E Manuel aparece para ele e fala, Chico, melhor eles estarem aqui na sinuca do que estarem por aí na rua fazendo bobagens. A sinuca também é de Deus. Né? Que coisa. Então quer dizer o quê? Que para aquele estado de evolução deles, melhor estar ali na sinuca do que estar fazendo algumas coisas erradas por aí. Que a gente não sabe que coisas erradas. Então a gente vê que cada um de nós tem um tipo de evolução e cada um de nós vai ser cobrado de acordo com essa evolução. Um outro caso que eu trouxe para a gente entender essas mudanças na evolução de cada um e no esforço que temos que fazer para nos erguermos, aproveitando a chance de estarmos na Terra, é um caso do livro Nosso Lar, um dos meus favoritos. Nosso Lar é um livro que eu já li algumas vezes e quanto mais eu leio e releio, mais eu descubro coisas ali dentro que eu não tinha lido. Interessantíssimo o livro, olha, vale a pena reler outra vez. Quem já leu, leia outra vez. No capítulo 13, vamos lembrar que André Luiz estava buscando trabalho, ele queria trabalhar, ele queria ser útil. Né? Nós também precisamos de trabalho espírita. André Luiz vai a Clarencio pedir um trabalho em Nosso Lar. E lá, Clarencio atendia as pessoas de 2 em 2. E ele vai ser atendido junto com uma senhora. Ele não diz o nome desse personagem. Aparece no livro como uma senhora idosa sem nome. E aí os dois entram, lado a lado, e Clarencio, o ministro de Nosso Lar, começa a conversar com essa senhora. E ela começa a dizer que queria ajudar os seus filhos na Terra, que estavam em grandes dificuldades. Ela queria autorização para voltar à Terra para poder ajudar os filhos. E aí, Clarencio, com muita educação, muito jeito, muito tato, começa a conversar com ela. E aí começa a perguntar, minha irmã, a senhora está há quantos anos em Nosso Lar? E ela fala que estava há 6 anos em Nosso Lar. E ele começa a conversar, tem 6 anos, quais são as atividades que a senhora já fez aqui na cidade? E ela começa a dizer as atividades que ela fez e que não se adaptava. Descreve cada uma, que isso vai estar no livro, não vale a pena comentar aqui. E aí ela comenta com ele sobre os bônus hora. Bônus hora é um bônus de trabalho por cada hora trabalhada. E aí ele explica, pergunta ela, quantos bônus horas a senhora tem? Ela fala que tinha 304 bônus horas em 6 anos de trabalho. Ou seja, quase nada. Eu fui fazer umas contas, né? E calculei, se ela trabalhasse 8 horas por dia, 350 dias ao ano, excluí os domingos e alguns feriados no plano espiritual, podemos dizer assim, teríamos um ano, 2.800 horas de trabalho, de opções de trabalho. Quando ela ficou 6 anos, ela teria que ter 16.800 horas de trabalho. Ela tinha 304, ou seja, ela não conseguiu trabalhar. Ou seja, ela não se esforçou. Todas as tarefas que ela fazia, ela tinha dificuldade e não conseguia fazer. Então o que aconteceu? Para ela pedir ajuda para os filhos, ela não tinha mérito para isso. Não tinha condição, não tinha treinamento. No que ela não entrou no ritmo de trabalho, ela também não fez cursos de Nosso Lar, não se preparou para ajudar os filhos. Então ela não tinha condição, infelizmente. Né? Então isso mostra para a gente a importância do esforço que nós temos que fazer. Não só aqui na Terra, como lá também os espíritos, que devemos ter feito lá. Até porque eu acho que todos nós que estamos aqui viemos de Nosso Lar. Né? Nosso lar nós estamos sob a jurisdição de Nosso Lar. Mas, continuando nesse raciocínio, eu nunca li nada sobre bônus hora para encarnados.
mas acredito, numa opinião pessoal, que deve existir um processo parecido. E aí vem o questionamento: quantas horas temos no serviço do bem? Sim, quantas horas? Isso é só um questionamento que cada um tem que fazer a si mesmo. Não é um processo de crítica, mas é um estímulo para nós nos empenharmos mais. Nós precisamos nos empenhar mais, que um dia vamos retornar à vida espiritual, vamos retornar ao nosso lar, e lá seremos avaliados pelo que fizemos. Nós mesmos vamos avaliar. E aí, da onde vai chegar, podia ter feito muito mais. Esse é um dos sentimentos que mais bate nos espíritas que estão desencarnando. E nós um dia vamos desencarnar, todos nós, né? É questão de tempo, alguns mais cedo, outros mais tarde, um dia vamos retornar. Mas continuando aqui a parábola, lembre, quando Pedro fala que ele amaldiçoou a figueira, Jesus lhe responde dizendo assim: tende fé em Deus. Ele não comenta na figueira. Tende fé em Deus, né? E aí, o que é fé? Nós temos fé em Deus? Será que a gente entende isso? Então eu fui olhar o que é fé, né? Fé é uma confiança absoluta em alguém ou em algo. Isso no dicionário Wise. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec bota que entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, fé é a confiança, né? A certeza, a confiança em algo ou alguém. E aí, se fé é a confiança absoluta, vamos para entender. Nós temos confiança absoluta no mundo espiritual? Temos confiança que não vamos morrer? Nunca. Temos confiança, temos fé, temos certeza que nós viremos para sempre, somos imortais. Temos certeza, né? Confiança, fé, que o que aprendemos no centro espírita e no que lemos nessa doutrina, que tudo que aprendemos é importante para a gente. Então, se nós temos certeza que não vamos morrer, temos certeza que vamos passar dessa vida para uma outra vida muito melhor, por que não seguimos isso em nossas vidas? Por que tantas pessoas se perdem no caminho? Por que não podemos nos esforçar mais? Por que não seguimos ensinamentos que não são ensinados? Esses são questionamentos, né? Quer dizer, o que é preciso para passarmos dessa vida para uma vida muito melhor? O que é preciso? Isso é de cada um. O que eu preciso ter no meu íntimo de mudar para me melhorar? O que? Não é só ensinamento. O ensinamento é uma coisa teórica. Na prática, no meu dia a dia, na família, no trabalho, na casa espírita, o que eu posso fazer? Então eu pensei assim, a primeira coisa que eu achei é vontade de melhorar. Sim, eu tenho que ter vontade. Se eu não tiver vontade de melhorar, eu não vou melhorar. Eu tenho que ter vontade. Eu tenho que entender que eu sou um espírito difícil, tenho meus vícios, muita dificuldade, né? Eu tenho que ter vontade de melhorar. Eu tenho que tentar ver dentro de mim os meus erros, os meus defeitos, minhas dificuldades. Então, se eu tenho vontade de melhorar, eu tenho que analisar essas dificuldades. E aí vem uma outra coisa que eu notei também aqui, seria o esforço. Eu tenho que me esforçar para lutar contra as minhas dificuldades. Eu tenho que ter perseverança nessa luta. Esforço e perseverança são bem parecidos. Até porque a gente sabe que o nosso maior inimigo está dentro de nós. E um desses inimigos, além da vaidade, do orgulho, do egoísmo, é o comodismo. A gente vai se acomodando, vai levando. Então, um dos objetivos da vida é sair dessa vida melhor do que entramos. É isso que a gente tem que fazer. Agora, como é que a gente vai sair dessa vida melhor do que entramos? É de cada um. O esforço é individual, né? A gente tem na literatura espírita várias histórias, vários personagens, várias coisas que nos ajudam a entender melhor a vida. Eu trouxe aqui uma história de Leon Denis. Leon Denis tinha dois espíritos protetores, Jerônimo de Praga e o Espírito Azul. O Espírito Azul é uma entidade feminina muito elegante, que era vista por todos os médios, envolvida num manto azul com um brilho intenso. No início, com Leon Denis, ela era chamada apenas de o Espírito Azul. Após algum tempo, ela deu o nome de Sorella,
que significa irmã em italiano. Então chamavam de Sorella. Algum tempo depois, ela se identificou como Joana d'Arc. Joana d'Arc, né, uma santa na Igreja Católica, um espírito de alta elevação, que teve a chance de conviver com Jesus, como Judas Iscariotes. Leon Denis conversava muito com Joana, muito. Ela ajudou ele em muitas tarefas, né? Tanto que Leon, pelo seu trabalho, ele teve uma época que foi transferido e fazer uma viagem pelo sul da Itália, pela África, e ele ficou com medo. E ele conta no livro que Joana apareceu e disse: estarei ao seu lado todo o tempo. Fique tranquila, que será muito bom para a divulgação da doutrina espírita. E assim foi, porque a cada viagem que ele fazia, ele divulgava, fazia palestras, divulgava com as pessoas o conhecimento espírita que ele tinha, né? Mas numa época de dúvidas, de questionamentos que ele estava passando, Joana deu um ensinamento para ele que eu achei brilhante e trago para a gente também. Ela disse a ele que ele não devia desanimar nunca, que a ordem de trabalho era trabalho, coragem e esperança. E essa a tríade de Joana d'Arc para Leon Denis. Nunca desanimar. Trabalho, coragem e esperança. É o que a gente precisa, trabalhar mais, cada vez mais, que o trabalho vai nos reerguer, vai nos ajudar a encontrar o caminho certo, o caminho do bem. Coragem para vencermos nossas dificuldades íntimas, irmos contra o dia a dia que hoje se faz nas pessoas. Temos muitas pessoas fazendo coisas erradas, e a gente vai deixando levar por eles. Temos que ter coragem de reagir e fazer a coisa certa. E esperança no mundo melhor, que vamos ter esse mundo melhor, eu tenho certeza, certeza absoluta. Não podemos desanimar nunca. Então eu acho que o Espiritismo nos trouxe esses conhecimentos, que vão nos ajudar a ganhar o nosso dia. Pessoal, eu hoje tenho certeza de uma vida após a morte. Eu tenho certeza da reencarnação. Eu tenho certeza que fora da caridade não há salvação. Tenho certeza que existe o bônus hora, que vai nos ajudar a crescer. E tenho certeza que o importante é essa nossa reforma íntima. Mudarmos o nosso íntimo para termos algo melhor dentro da gente, né? Na última passagem desse texto de Marcos, Jesus diz assim a eles: por isso vos digo que todas as coisas que pedir-lhes, orando, crede receber e tê-las-ei. Então Jesus começa falando para termos fé e fala da importância da prece, né? Jesus falou fé e prece. A fé que precisamos ter em nossos corações. E terminando com a prece, dizendo que orar é acreditar nessa força da oração. Pessoal, só vou dizer para vocês, todo mundo sabe, né? A prece é uma atividade multirreligiosa. Praticamente todas as religiões pregam o uso da oração como forma de contato com os planos divinos. O Espiritismo vem nos ajudar a entender os benefícios e o modo de ação da prece, né? Nessa abordagem filosófica, religiosa e científica sobre o assunto. Na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, Kardec disse: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos fazer pela prece: louvar, pedir e agradecer. Simples. Louvar, conversar, pedir ajuda, agradecer a ajuda que chega. Sempre é importante. Pedir perdão, pedir ajuda. Então, o que será que os Espíritos quiseram dizer com essa resposta? É que, através da prece, nos colocamos em contato com o plano espiritual, abrimos nossas mentes e corações, nos tornamos mais receptivos à ajuda que é trazida pelos amigos espirituais. E eles estão sempre ao nosso lado. O Espiritismo veio nos trazer um conhecimento novo, novíssimo, abrindo as portas desse novo mundo. O Espiritismo veio nos mostrar, dentro desse conhecimento, a noção que o pensamento se transmite, explicando assim o modo de ação da prece. Quando pensamos, nos ligamos aos planos mais altos da vida ou aos planos inferiores. Então precisamos nos ligar a Jesus, né? Pensar nele sempre que precisarmos de ajuda, sempre. E precisamos sempre. Na literatura espírita, eu tenho vários exemplos de prece para trazer para vocês, pensei em vários, né? Mas um que me marcou muito foi no livro Os Mensageiros, da prece de Ismalha. Vocês lembram de Ismalha? Ismalha era um espírito que era casado com Alfredo e ela vivia num plano superior a ele, né? Por
evolução dela real. Mas ela sempre podia ir visitar Alfredo. E ali ela vai fazer uma prece por aqueles que dormiam. Muitos espíritos desencarnaram e dormiam ainda sem entender o que é a vida, aguardando algo. Ela faz uma prece, né? Quando ela começa a fazer a prece, dirigir a Jesus, naquela força, aquela sinceridade dela, na sua evolução espiritual, André começa a dizer assim, que reparou que a esposa de Alfredo se transfigurava. André fala que luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter uma misteriosa lâmpada acesa. Era a lâmpada do coração, a lâmpada do sentimento que ela emitia ao alto. André conta que ela parara um pouquinho e ele começa a observar ela. Então ele diz que enxergou, durante a prece de Ismália, uma grande quantidade de flocos esbranquiçados, flocos de luz, de tamanhos variados, que caíam do céu, caíam do alto, sobre todos eles. Caíam em cima deles, de acordo com a evolução, mais forte em Ismália, mais fraca em cada um deles. Dali os flocos caíam neles e se dirigiam àqueles que necessitavam, àqueles que dormiam e precisavam ser ajudados. Então, isso mostra para a gente o efeito da prece, o efeito que a gente não vê. A gente não vê isso, mas a gente sente muitas vezes. Quantos de nós, ao fazer uma prece, vocês sentem algo dentro do coração, algo na mente, no cérebro, quando a prece é sincera? E a prece tem que ser sincera. Quando colocamos sinceridade no que falamos, nos nossos sentimentos, a gente sente a prece subir, ir até planos mais altos da vida. E sentimos uma sensação diferente dentro da gente, nas nossas mentes e corações. É o efeito da prece. Talvez esses flocos que vêm do alto e que a gente não enxerga, mas que a gente sente dentro da gente isso. E precisamos exercitar muito mais isso. Pessoal, para encerrar esse nosso estudo, né, agradecer a todos, lembrando que esses ensinamentos servem para o nosso dia a dia. Lembrar da fé que precisamos ter, a fé que tem que ser ativa, a fé que nos leva a trilhar o caminho certo. A fé, a certeza no futuro, a não ter medo da vida espiritual, que é a vida que nos chega, que nos espera. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus continue com todos nessa semana tão querida. Raul, muito obrigada pelas suas palavras hoje, pelos ensinamentos aqui trazidos e que possamos estar juntos no futuro próximo. Vamos fazer a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, agradecemos esse momento, agradecemos a nossa vida, agradecemos a reencarnação. Muito obrigada por tudo e que possamos estar todos juntos na próxima semana para dar continuidade a esses ensinamentos aqui colocados. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.